Minha filha não percebeu que eu estava ali perto. Ela disse ao meu genro sussurrando: "O remédio já está no prato de comida dele. Amanhã ele não vai acordar." Meu corpo congelou. Não enfrentei ninguém. Saí em silêncio. Troquei os pratos na cozinha com o do meu genro e esperei. 10 minutos depois. Eu nunca pensei que chegaria o dia em que sentiria medo dentro da minha própria casa. Passei a vida inteira acreditando que família era sinônimo de aconchego, de porto seguro, de mãos dadas na tempestade. Mas, naquela manhã silenciosa, enquanto o cheiro do café ainda se misturava com o das folhas de boldo que deixei secando no varal, eu ouvi algo que fez meu peito se partir em pedaços tão pequenos que até hoje me pergunto como sobrevivi. Eu estava voltando da área externa, limpando o pano úmido nas mãos, quando a voz da minha filha, Marina, chegou cortante como uma faca recém-afiada. Eu a ouvi antes de vê-la, o tom baixo, urgente, carregado de um nervosismo que eu nunca tinha percebido nela. Meus pés pararam sozinhos, como se tivessem sido pregados ao chão. Ela estava na cozinha com meu genro, André. E enquanto eu me aproximava devagar, tentando entender aquela conversa sussurrada, ouvi as palavras que mudariam para sempre o rumo da minha vida. O remédio já está no prato de comida dele. Amanhã ele não vai acordar. Senti o mundo inteiro girar. O pano escorregou da minha mão. Meu corpo ficou gelado, mas minha mente ficou em brasa. Eu pensei ter ouvido errado. Pensei que minha filha jamais seria capaz de dizer algo tão cruel. Mas eu a criei. Conheço cada variação da voz dela, cada respiração quebrada, cada hesitação. E eu sabia, ela estava falando de mim. Era o meu prato, era a minha vida que eles estavam planejando apagar como quem sopra uma vela velha. Meu coração batia feito um martelo dentro do peito. Minhas mãos tremiam. Eu encostei na parede tentando não fazer barulho. E ao mesmo tempo, uma parte de mim se recusava a aceitar. Minha filha, o meu bebê. A menina que eu carreguei no colo tantas noites, com febre, com medo de trovão, com sonhos quebrados que eu ajudava a remontar. Mas ali, diante do que ouvi, não havia mais inocência possível. Eu tinha me tornado alvo, um estorvo, um peso a ser eliminado. Não enfrentei ninguém, não perguntei nada, não quis ver o rosto dela naquele instante, com medo de não conseguir suportar. Saí em silêncio, escondida pela sombra do corredor, respirando pela metade. Parecia que meus ossos tinham ficado ocos, como se o resto da minha coragem tivesse evaporado. Eu caminhei até a pia da cozinha, pouco depois que eles saíram do cômodo. O prato estava lá. O meu prato. A comida que eu tinha feito com minhas próprias mãos. E por um instante, o mundo pareceu me empurrar contra o chão, como se quisesse me obrigar a entender que aquilo era real. Eu me aproximei devagar. O cheiro estava normal, mas havia um leve brilho estranho no molho, quase imperceptível. Meu coração acelerou ainda mais, e foi quando a ideia me atravessou como um raio. Eu troquei os pratos, tirei o meu, coloquei o de André no lugar. Cada movimento feito com tanto cuidado que parecia que o tempo tinha parado. Minhas mãos já não tremiam. Um silêncio profundo tomou conta de mim, como se uma versão muito mais antiga e muito mais sábia de mim tivesse assumido o controle. Eu apenas esperei. 10 minutos depois, tudo começou. Sentei-me num canto da sala, onde ninguém percebia minha presença. André entrou na cozinha primeiro, resmungando algo sobre um e-mail atrasado. Sentou-se, comeu rápido, como sempre fazia. Marina nem prestou atenção. Mandava mensagens no celular enquanto caminhava de um lado para o outro, com aquela ansiedade que parecia ter se tornado parte dela nos últimos meses. Eu observava tudo à distância, com a respiração medida, tentando entender como a vida podia mudar tanto em tão pouco tempo. A cada garfada que ele dava, meu peito apertava. Não porque eu sentisse pena dele, mas porque eu sabia que tudo aquilo escondia uma verdade muito maior, um plano muito mais antigo que eu ainda não entendia. Quando ele terminou o prato, empurrou a cadeira para trás com impaciência e levou a mão ao pescoço. Primeiro apenas coçou a pele, como se estivesse incomodado com a gola da camisa. Depois levou a mão ao peito, com a respiração prendendo no ar. Marina se virou para ele, irritada. "André, o que é isso agora?" Ele tentou responder, mas a voz saiu arranhada, quase sem som. Ficou pálido, depois vermelho, depois roxo.
Os olhos começaram a lacrimejar. A mão tremia, o corpo se curvava. E naquele momento, olhando a cena que se desenrolava diante de mim, eu tive certeza absoluta de que aquilo não era um erro. Não era um desentendimento. Não era um impulso impensado. Era um plano. Um plano cuidadosamente construído para me eliminar. A reação dele era rápida, muito rápida para um simples remédio forte. Aquilo parecia algo preparado, algo perigoso, algo pensado para não deixar vestígios. Marina arregalou os olhos. Correu até ele. Perguntou o que estava acontecendo. Mas eu vi no olhar dela que a surpresa era falsa. Ela não esperava que fosse acontecer com André, mas sabia exatamente o que estava acontecendo. E foi então, no instante exato em que ele caiu de joelhos no chão, que meu coração gelado se quebrou completamente. Porque a expressão no rosto dela não era apenas medo, era pânico. Pânico de ter errado o alvo. E naquele momento, eu soube. Minha filha estava envolvida em algo muito maior, muito mais perigoso e muito mais sombrio do que qualquer mãe deseja imaginar. O silêncio tomou conta da casa. Eu continuei ali, imóvel, observando, sentindo uma força nova crescer dentro de mim. Uma força que eu não sabia que existia, mas que estava despertando com uma clareza assustadora. Eu não ia morrer. Eu não ia me calar. Eu ia descobrir a verdade inteira, custasse o que custasse. E aquele era apenas o primeiro passo. O corpo de André estava caído no chão, os olhos arregalados, a respiração entrecortada, como se o ar não conseguisse mais encontrar caminho dentro dele. Marina se ajoelhou ao lado do marido, tremendo, tocando o rosto dele com uma mistura de desespero e incredulidade. Mas eu percebi tudo. O desespero dela não era pelo homem agonizando a seus pés. Era pelo plano que tinha acabado de sair pela culatra. Era pelo perigo de tudo aquilo ser descoberto. Aproximei-me devagar, sem fazer ruído. Senti meus passos ficarem surdos, como se eu estivesse caminhando sobre cinzas. Marina não percebeu minha presença até ouvir minha respiração. Quando ela levantou o rosto e seus olhos encontraram os meus, algo ali quebrou. Parte dela ainda tentou sustentar a máscara, mas sua alma já tinha sido arrancada do esconderijo. O que está acontecendo com ele, mãe? A voz dela era uma mistura de medo e culpa mascarada. Eu continuei em silêncio. A minha calma pareceu deixá-la ainda mais nervosa. Vi sua garganta se mover quando ela engoliu seco. André tentava puxar o ar, emitindo sons que me lembravam alguém que se afoga em terreno seco. Eu me abaixei devagar e toquei o pulso dele. Estava acelerado e fraco, como uma folha sendo agitada pelo vento. Chame uma ambulância, Marina, disse eu, sem desviar meus olhos dela. Aquela frase deveria ter sido um comando natural, mas ela hesitou por longos segundos antes de pegar o telefone. E essa hesitação me confirmou algo ainda mais terrível. Ela não queria ajuda. Não imediatamente. Não daquele jeito. Talvez ela esperasse que ele simplesmente parasse de respirar e que tudo pudesse ser justificado como algum problema súbito, imprevisível. Mas naquele momento eu decidi que não deixaria ninguém morrer. Nem eu, nem ele, nem ninguém. Até que eu soubesse toda a verdade. A ambulância não demorou a chegar. Os paramédicos entraram rapidamente, examinaram André, aplicaram oxigênio, fizeram perguntas rápidas, diretas e levaram-no para dentro do veículo com urgência. Marina acompanhou, ainda atônita. Eu mantive meu rosto firme, embora dentro do meu peito a tempestade rugisse. A cozinha ficou vazia, silenciosa. A cadeira ainda afastada, o prato vazio, a marca da mão de André na beira da mesa. Fui até o prato. Olhei de novo o brilho estranho no molho. O cheiro parecia normal, mas algo ali gritava que não era. Meu estômago se contorceu. Minha mente começou a se encher de perguntas que eu não tinha coragem ainda de formular em voz alta. Por que minha filha faria isso comigo? Que motivo justificaria uma crueldade tão fria? O que ela ganharia com a minha morte? Eu sabia que Marina não era a mesma desde que André entrou na vida dela. Mas nunca imaginei. Nunca. Nem nos meus piores pesadelos, que ela pudesse compactuar com algo tão monstruoso. Senti minhas pernas ficarem fracas e sentei-me devagar.
Olhei em volta, observando a casa onde criei minha filha, onde vivi ao lado do meu esposo falecido, onde construí memórias tão profundas que pareciam fazer parte das paredes. E agora? Aquela mesma casa se tornara palco de um plano cruel, de um enredo que eu não imaginava estar escrevendo. Mas uma verdade cresceu dentro de mim como fogo. Se eu não descobrisse tudo, seria a próxima vítima. Ou pior, a história seria reescrita por eles, e eu me tornaria a vilã na boca de quem sobrevivesse. Respirei fundo e me levantei. Havia algo que eu precisava fazer antes de ir para o hospital. Algo que talvez salvasse minha vida e revelasse tudo. Fui até o quarto deles. O coração batia tão alto que eu podia ouvir nos ouvidos. A porta estava destrancada. Empurrei devagar. O cheiro deles ainda estava ali. O perfume doce da Marina, misturado ao cheiro forte de loção masculina de André. A cama arrumada pela metade, com o cobertor puxado torto. Sobre a mesa de cabeceira, o celular de André carregando. Ele saiu com pressa e não levou. Aproximei-me. A tela estava bloqueada, mas, ao lado do celular, havia um caderno. Um caderno pequeno, de capa preta. O tipo de objeto que alguém guarda escondido. O tipo de objeto que não se deixa jogado por acaso. Peguei-o com cuidado. Minha respiração estava pesada, mas minhas mãos estavam firmes. Abri a primeira página. Anotações. Muitas. Alguns números, datas e frases soltas que pareciam códigos, lembretes, instruções para si mesmo. Quanto mais eu lia, mais meu estômago embrulhava. No meio das páginas, encontrei um bilhete solto. Uma frase escrita às pressas, com a letra torta de quem estava nervoso ou apressado. Ela aceitou. Depois disso, tudo será nosso. Eu senti o chão desaparecer sob meus pés. Sentei-me na beira da cama, com o coração martelando como se quisesse me acordar de um pesadelo. Mas não era um pesadelo. Era real. Era meu. Era a minha vida sendo negociada como se eu fosse apenas um obstáculo a ser removido. Mas o bilhete tinha mais uma linha. Só precisamos que ela assine. Assine o que assinar documento algum eu não assinei. Nada recente, pelo menos. A não ser... Meus olhos se ergueram lentamente enquanto a lembrança me golpeava como uma onda gelada. Uma semana atrás, Marina me pediu para assinar algo. Disse que era apenas para atualizar um cadastro bancário, já que eu estava com dificuldades para mexer no aplicativo. Ela sorriu. Disse que era para meu conforto. E eu, boba, confiei. Assinei sem questionar. Meu corpo inteiro ficou dormente. Fechei o caderno e o coloquei dentro da minha sacola. Desci as escadas com passos pesados, porém decididos. Era hora de ir ao hospital, ver como André estava e observar de perto tudo o que minha filha faria dali para frente. Mas uma certeza já queimava dentro de mim como brasa viva. Eles planejaram a minha morte. Os dois. E algo me dizia que aquela assinatura que dei mudaria o destino de todos nós. Mas não do jeito que eles esperavam. Eu ainda estava viva e agora... Eu estava acordada. Eu ia descobrir tudo. Ia desmascarar cada mentira, cada manipulação, cada plano silencioso. E quando chegasse a hora, eles é que não iriam acordar do choque. Quando cheguei ao hospital, o cheiro forte de desinfetante me atingiu como uma lembrança antiga. Sempre associei aquele aroma a momentos de fragilidade, de espera, de incerteza. E ali estava eu, entrando naquele corredor comprido e frio, sentindo o ar pesado como se carregasse segredos demais. Meus passos ecoavam pelo piso branco e brilhante. Cada passo parecia me levar mais fundo dentro de um labirinto que eu ainda não compreendia totalmente, mas que agora estava decidida a desvendar. Encontrei Marina sentada em uma das cadeiras de plástico encostadas à parede. Ela estava com o rosto enterrado nas mãos, balançando o corpo levemente, como uma criança assustada. Mas, quando ouvi o som dos meus passos, ela se endireitou imediatamente. Limpou as lágrimas rápido demais. Ajustou a postura. Respirou fundo. Estava tentando se recompor para interpretar o papel que havia ensaiado por tanto tempo. "Mãe", disse ela, levantando-se e vindo em minha direção com os braços meio abertos, como se esperasse que eu me jogasse em seu abraço. Mas não me movi. Ela parou no meio do caminho e piscou várias vezes, como se não entendesse minha reação. "Como você está?", perguntou. A voz dela tinha aquela doçura que sempre usava quando queria esconder algo. Eu poderia ter perguntado o mesmo, poderia ter fingido,
Poderia ter encenado uma inocência conveniente, mas algo dentro de mim amadureceu de maneira abrupta naquele dia. A ingenuidade saiu de mim como poeira carregada pelo vento. Poderia estar pior, respondi apenas, com um tom calmo que, paradoxalmente, pareceu deixá-la desconfortável. Ela desviou o olhar por um segundo. Talvez temesse que eu tivesse descoberto alguma coisa. Talvez estivesse apenas tentando entender como eu, a suposta vítima do plano que ela arquitetou, estava ali, firme, inteira, olhando nos olhos dela com tanta clareza. O médico apareceu no corredor pouco depois, um homem alto, de expressão séria, com os cabelos começando a embranquecer. Chamou pelos familiares de André. Marina correu até ele. Eu a segui, mas mantendo uma distância segura. Ele está estável, mas ainda precisamos investigar o que causou aquela reação. Notamos sintomas compatíveis com ingestão de substâncias inadequadas. Fez uma pausa. Vocês têm alguma suspeita do que pode ter acontecido? O silêncio que tomou conta do corredor foi espesso como fumaça. Marina congelou por um instante. Vi seus dedos se contraírem. Ela tentava controlar a respiração. E eu sabia por quê. O plano não era que André passasse mal. Muito menos que um médico começasse a fazer perguntas. O plano era que eu morresse silenciosamente, durante a noite, enquanto todos achariam que foi apenas um mal súbito devido à minha idade. Um plano limpo, indolor para eles, conveniente para todos, exceto para mim. Mas eles trocaram os pratos. Ele comeu algo errado, disse Marina, improvisando. Acho que ele comeu algo estragado do dia anterior. O médico franziu a testa. Sinto muito, mas isto não parece intoxicação alimentar. Vamos precisar aguardar resultados mais detalhados. Ele se afastou, deixando-nos ali paradas no corredor frio. Marina ficou imóvel, olhando para o vazio. E eu a observava com um olhar que ela não conseguia decifrar. Não mais. Mãe, ela começou, ainda tremendo. Eu não sei o que está acontecendo. Estou tão assustada. Eu hesitei por alguns segundos. A verdade queimava na minha língua, pedindo para sair. Mas ainda não era o momento de confrontá-la. Eu precisava entender até onde aquele abismo ia antes de dar meu passo decisivo. Vai dar tudo certo, Marina, respondi, mas dessa vez sem colocar o afeto antigo entre as palavras. Ela sentiu. Vi quando ela arqueou levemente as sobrancelhas, desconfortável com meu tom distante. Sentamos lado a lado na sala de espera. O silêncio entre nós era quase palpável. Quase doía. E enquanto Marina tremia de ansiedade, eu abri lentamente a bolsa que trazia comigo. Toquei o caderno preto. Aquilo era minha arma, minha proteção, minha luz em meio à escuridão que minha filha e meu genro tinham criado. Mas não podia ser meu único passo. Enquanto ela se distraía mexendo no celular, levantei-me discretamente e fui até a recepção. Pedi informações sobre o atendimento de André. A recepcionista me informou que ele estava sendo encaminhado para exames mais específicos e que talvez fosse transferido para observação prolongada. Quando voltei, Marina estava de pé, andando de um lado para o outro, com o olhar perdido. Ela parecia estar tentando calcular alguma coisa em sua mente. Talvez um plano alternativo. Talvez um jeito de virar o jogo de novo. Talvez estivesse tentando entender em que momento tudo desandou. O que você foi fazer? Perguntou ela, estreitando os olhos, como se estivesse tentando me decifrar. Fui saber se havia algo que pudéssemos fazer para ajudar, respondi, mantendo meu olhar firme no dela. E naquele momento, por um instante minúsculo, mas revelador, eu vi o medo verdadeiro nos olhos da minha filha. Não medo pela situação, não medo pelo marido, era medo de mim. O que ela imaginava que eu sabia, o que ela achava que eu tinha visto? Será que ela suspeitava que eu estava presente quando sussurrou aquele plano horrível para André? A inquietação dela crescia como uma sombra atrás de cada movimento. E isso só me deixava mais certa de que eu estava no caminho certo. Sentei-me novamente, dessa vez olhando diretamente para frente, respirando fundo, mentalizando cada detalhe, cada palavra observada, cada pedaço do quebra-cabeça que eu já havia juntado. Eu sabia apenas a superfície. Precisava muito mais. Precisava saber o que ela tinha ganho com minha assinatura recente. Precisava entender por que, subitamente, minha morte era conveniente para eles. E, acima de tudo, precisava descobrir se havia mais alguém envolvido.
porque algo me dizia que aquela história não era apenas sobre ambição. Parecia muito mais suja, pesada e profunda. O médico voltou pouco depois. Precisamos conversar sobre o que encontramos nos exames preliminares, disse ele, com uma expressão tão séria que até Marina ficou sem cor. E foi ali, naquele instante, que percebi. A verdade estava prestes a emergir. E eu precisava estar pronta. O médico nos chamou para uma sala pequena, de paredes claras e cheiro de papel recém-impresso. Marina entrou primeiro, apressada, quase tropeçando nos próprios pés. Eu a segui logo atrás, sentindo meu coração bater lento, pesado, como se estivesse se preparando para carregar o peso de uma verdade que eu já intuía, mas ainda não tinha coragem de encarar de frente. O médico fechou a porta com cuidado. Sentou-se diante de nós, cruzou as mãos sobre a mesa. Seu silêncio, antes de falar, pareceu durar uma eternidade. Encontramos no organismo dele traços de uma substância que não deveria estar ali. Marina arregalou os olhos. Como assim? Insistiu ela. Que substância? Ele respirou fundo antes de continuar. Um composto sedativo, mas em dosagem alta o suficiente para causar parada respiratória em poucas horas. Não é algo que se compra facilmente. Não é um erro alimentar. Alguém colocou isso na comida dele. O silêncio que se seguiu poderia ter rachado as paredes. Meu corpo permaneceu imóvel, minha expressão firme. Eu já esperava que isso fosse dito. Mas ouvir aquilo em voz alta, vindo de um profissional, fez meu estômago embrulhar com mais força. Marina, por outro lado, congelou. Ela não piscava, não respirava fundo. Apenas permanecia ali, olhando fixamente para o médico, como se tentasse decifrá-lo, como se buscasse nos olhos dele alguma brecha que pudesse usar para escapar daquela situação. Isso é muito grave, continuou o médico. Precisamos saber se ele ingeriu algo suspeito em casa. Marina finalmente piscou. Tragou o ar como quem retorna à vida por instinto, não por vontade. Ele almoçou em casa, balbuciou ela. Deve ter sido isso. O médico se virou para mim. A senhora sabe de algo? Meu coração apertou. Eu poderia ter dito tudo naquele instante. Poderia ter denunciado Marina. Poderia ter denunciado André. Poderia ter revelado o plano. Mas não. Ainda não. Eu precisava entender o porquê antes de destruir minha filha completamente. E eu precisava das provas certas, no momento certo. Não sei de nada, respondi, calmamente. Apenas vi André passar mal depois de comer. O médico assentiu, embora meu olhar lhe causasse mais perguntas do que respostas. Ele percebeu meu autocontrole, mas não ousou questionar. A verdade dele era médica. A minha ainda estava sendo construída. Ele nos dispensou e nos deixou sair pelo corredor estreito. Marina caminhava rápido, quase fugindo. Eu a seguia em silêncio, observando cada detalhe. A forma como ela mordia o lábio inferior, a mão trêmula que insistia em ajustar o cabelo, o olhar que fugia do meu, como se temesse encontrar dentro dele a sentença que estava tentando evitar. Quando chegamos ao estacionamento, ela virou-se para mim com um semblante inquieto. Mãe, isso é um absurdo. Quem faria isso com o André? As pessoas estão ficando loucas. Eu não... Pare. Não continue. Eu a interrompi com a voz mais firme do que esperava ter. Ela engoliu seco. Marina, você está estranha. Muito estranha. Desde quando você começou a desconfiar da própria sombra? Ela hesitou. O rosto perdeu cor. Eu só estou nervosa, mãe. Ele poderia ter morrido. Ela não conseguia sustentar a própria história. Cada palavra caía pesada no chão antes de terminar de sair da boca. Voltamos para casa juntas, mas o trajeto foi silencioso. O vento batia forte no vidro do carro, mas Marina parecia não ouvir nada. Seu olhar perdido no horizonte denunciava o medo que tentava esconder. Quando descemos, ela entrou primeiro. Eu demorei uns segundos a mais, olhando para a fachada da casa como se estivesse vendo meu passado inteiro me observando de volta. Entrei devagar. A cozinha ainda estava como deixamos. O prato vazio que André tinha usado permanecia sobre a pia, a cadeira afastada, os talheres amontoados de maneira descuidada. Cada detalhe parecia gritar uma verdade silenciosa. Marina se aproximou de mim de repente. Mãe, disse ela com uma voz baixa, quase suplicante. Você não acha que alguém poderia estar tentando prejudicar a gente?
A forma como ela usou a palavra gente fez algo estremecer dentro de mim. Era quase como se estivesse tentando puxar minha lealdade de volta, como se tentasse restaurar uma ligação que ela mesma havia quebrado. Eu a encarei de maneira profunda. O silêncio entre nós era tão denso que parecia ter peso próprio. Marina, respondi, finalmente. Eu acho que há mais coisas acontecendo do que você está me contando. Ela desviou o olhar, mexeu nas mãos, respirou fundo. Isso não é justo, disse ela, quase num sussurro. Eu sempre estive do seu lado. Senti uma pontada no peito. Não de emoção, mas de constatação. Ela ainda acreditava que poderia manipular minha percepção da realidade. Ainda acreditava que eu era frágil, ingênua, dependente do amor que ela retirava e devolvia quando queria. Eu não respondi. Apenas me afastei dela e fui para o meu quarto. Fechei a porta devagar, mas firme o suficiente para mostrar que precisava de silêncio. Quando me sentei na beira da cama, tirei o caderno preto da bolsa. Abri-o novamente. Cada palavra escrita ali parecia ganhar vida nova depois de tudo que o médico dissera. E então, notei algo que antes havia passado despercebido. Uma sequência de números escrita repetidas vezes, em datas diferentes. Os mesmos números. Como se fossem uma chave, uma senha, um lembrete importante. Uma porta que André não queria esquecer de abrir. Peguei uma caneta e marquei a sequência. Memorizei cada dígito. Depois, fechei o caderno e levantei-me, inspirada por uma coragem que não reconhecia em mim. Eu sabia que aqueles números eram a pista principal para entender o que estava por trás daquele plano. Sabia que aquela assinatura que dei havia sido o estopim. E sabia que enquanto eu permanecesse no papel de mãe tola, fragilizada, eles acreditariam estar no controle. Mas eu não estava mais dormindo, eu estava acordada, atenta, ativa e disposta a ir até o fim. Decidi que naquela noite eu faria o impensável, entraria no escritório de André, porque algo me dizia que a verdade completa estava escondida lá dentro, e eu ia encontrá-la, nem que tivesse de revirar meu passado inteiro para isso. Se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar, se inscreva no canal. Isso ajuda muito e nos permite continuar trazendo histórias profundas como esta. A noite havia caído com um peso que parecia pressionar o telhado da casa inteira. O vento batia nas janelas como se quisesse avisar que algo estava prestes a mudar. E estava. Dentro de mim, uma força silenciosa crescia. Firme, precisa. Eu, Almerinda, uma mulher de quase 70 anos, estava prestes a enfrentar algo que nunca imaginei fazer na vida: vasculhar os segredos da minha própria família. Desci as escadas devagar. A casa estava mergulhada na penumbra, iluminada apenas pela luz fraca que vinha da cozinha. Marina já havia subido para o quarto horas antes, alegando dor de cabeça. Eu sabia que não era dor, era medo. Medo do que o médico tinha dito. Medo da própria consciência. Medo de mim. Desci até o corredor que levava ao escritório de André. A porta estava entreaberta. Algo que nunca acontecia. Ele sempre a mantinha trancada quando não estava em casa. Era o único ambiente da casa que ele tratava como um cofre. Um cofre que eu nunca tive permissão de abrir. Mas agora, eu tinha motivos suficientes. Empurrei a porta com cuidado. O cheiro de madeira antiga, misturado ao perfume forte dele, encheu o ar. O ambiente era organizado com precisão quase militar. Pilhas de documentos alinhadas milimetricamente, pastas etiquetadas, livros colocados em ordem alfabética, tudo muito limpo, muito controlado. Mas ali, naquela limpeza excessiva, eu senti algo errado. Um vazio suspeito. Aquele tipo de silêncio que não pertence a um escritório comum, mas a um lugar usado para esconder coisas importantes. A primeira coisa que fiz foi testar a sequência de números que encontrei no caderno. Havia uma gaveta com fechadura digital. Digitei a sequência devagar, tentando ignorar o tremor das mãos. O clique metálico ecoou pelo quarto como um trovão. A gaveta se abriu com suavidade. E lá dentro, a primeira parte da verdade começou a emergir diante dos meus olhos. Documentos, muitos documentos. Alguns em meu nome, outros em nome de André, e muitos assinados por Marina. Peguei o primeiro. Era uma procuração que eu supostamente havia assinado, mas minha assinatura estava diferente, torta, nervosa. Não era minha, não totalmente.
Era uma imitação. Meu peito se apertou. Peguei o segundo documento. Era ainda pior. Uma transferência de propriedade. Minha casa, meu lar, o lugar que construí com meu marido. Segundo aquele papel, a casa agora pertencia a Marina e André. E a assinatura era a mesma imitação. Um frio percorreu minhas costas. Eles queriam me tirar de tudo, me apagar completamente, me eliminar como um obstáculo. Continuei vasculhando. Encontrei extratos bancários, movimentações suspeitas, saques que eu não fiz, compras que eu nunca aprovei, empréstimos que eu jamais teria solicitado. Tudo feito usando meus dados, minha identidade, minha confiança. Senti minha respiração ficar pesada, mas continuei, até encontrar algo que fez minhas pernas quase cederem. Uma pasta vermelha escondida no fundo da gaveta. Peguei-a com cuidado. Dentro dela havia uma série de e-mails impressos, e em todos eles havia uma troca entre André e uma pessoa desconhecida. A linguagem era fria, objetiva, calculista. Havia frases como: "O processo está em andamento. Ela não vai resistir muito. A velha está assinando tudo sem desconfiar. A herança vai ser liberada em breve. Depois disso, feche o ciclo, feche o ciclo." Essa frase queimou dentro de mim. Eles falavam de mim, da minha vida, do meu futuro, como se eu fosse um objeto descartável, uma peça velha que eles poderiam trocar por qualquer coisa. Meus olhos ficaram marejados, mas não chorei, não mais. Aquela era a dor que me fortalecia, a dor que me tornava lúcida, a dor que me daria coragem para enfrentar o que estava prestes a vir. Continuei folheando até encontrar a prova final, uma carta de um advogado parabenizando André e Marina pelo avanço do processo de transferência total de bens em meu nome devido à minha suposta incapacidade mental. Eles estavam tentando me declarar incapaz, me transformar numa sombra, num nada. Meu corpo inteiro tremeu, mas meus passos continuaram firmes. Eu precisava ir mais fundo. Precisava encontrar tudo. Precisava saber até onde aquele abismo ia. Foi então que vi algo discreto, escondido entre as pastas. Um envelope pardo, sem etiqueta, sem marca, sem nada. Abri com cuidado. Havia apenas uma foto dentro. Uma foto minha. Eu estava sentada na praça perto de casa, alimentando pombos, como sempre fiz nas manhãs de domingo. Mas o ângulo da foto parecia de longe, como se alguém estivesse me observando secretamente. Atrás da foto, escrito à mão: "Ela não vai desconfiar." Minhas mãos ficaram frias como gelo. A verdade era ainda mais profunda do que eu imaginava. Minha vida estava sendo monitorada, observada, registrada. Eles sabiam meus passos, meu tempo, minha rotina, minha fragilidade. E era por isso que a tentativa de envenenamento parecia tão limpa, tão calculada, tão perfeita. Mas havia algo naquele envelope que eu só percebi quando virei ao avesso. Uma segunda foto. E essa me tirou o fôlego. Era Marina, minha filha, sorrindo. Ao lado de um homem desconhecido, dentro de um escritório que não era o de André. A legenda escrita à mão dizia: "Parceiros." Meu corpo ficou estático. Marina e aquele homem planejavam tudo juntos. E André era apenas uma peça do tabuleiro. Talvez cúmplice, talvez marionete, mas definitivamente não o cérebro da operação. Minha filha estava envolvida com alguém perigoso, muito mais perigoso do que André. Alguém que queria tudo, alguém que não tinha medo de me eliminar para conseguir. Fechei o envelope, guardei tudo dentro da minha bolsa e, no profundo silêncio daquele escritório, prometi a mim mesma que Marina ouviria a verdade sair dos meus lábios antes de tentar destruir quem me restava ser. Mas não ainda. Eu precisava de estratégia, de aliados, de provas organizadas e, acima de tudo, precisava manter meu silêncio até o momento certo. Foi então que ouvi passos no corredor, passos leves, mas urgentes. E quando a porta do escritório começou a se mover, eu soube que a noite estava prestes a mudar o rumo da minha vida para sempre. A porta do escritório começou a se abrir devagar, com aquele rangido leve, mas profundo, que sempre denunciei como falha na dobradiça. Eu congelei. Meu coração disparou numa velocidade tão intensa que quase pude ouvir o sangue pulsando dentro dos ouvidos. A escuridão da casa parecia se mover ao meu redor, como se estivesse aguardando o momento exato em que tudo deveria ser revelado. Escondi a bolsa atrás da perna, numa posição discreta. Minhas mãos ainda tremiam levemente,
mas minha respiração estava firme. O som dos passos ficou mais próximo, mais lento, mais atento. Então, finalmente, a porta se abriu completamente, revelando Marina parada no batente. Ela segurava um copo de água, mas a mão estava rígida demais para parecer natural. Suas pupilas dilatadas denunciavam ansiedade. Ela buscou meu olhar como quem procura uma resposta que ainda não consegue formular. Ou talvez estivesse tentando calcular qual mentira seria mais conveniente, caso encontrasse algo fora do lugar. "O que você está fazendo aqui, mãe?" A frase saiu quase como um sussurro, mas carregada de suspeita, carregada de medo, carregada de algo que ela tentava esconder a qualquer custo. Respondi com calma. Estava procurando a conta de energia. "André sempre deixa algum documento importante por aqui. Não queria incomodar você." Ela permaneceu ali, me observando como quem examina um vidro para ver se está rachado. Seus olhos percorriam cada centímetro do escritório, de maneira insistente demais para alguém que, supostamente, não tinha nada a esconder. "Não devia entrar aqui", disse ela depois de alguns segundos. "André gosta de organizar tudo sozinho." Eu mantive o silêncio. Queria ouvir mais. Queria que ela se traísse nas próprias palavras. Por isso, apenas caminhei até a porta, passando por ela com a serenidade de quem não carrega peso algum. Mesmo sabendo que dentro da minha bolsa havia documentos capazes de destruir a vida inteira que ela acreditava controlar. Marina permaneceu parada, imóvel. Quando passei por ela, senti seu perfume familiar misturado a algo estranho. O cheiro denso do medo. O medo dela não era sobre André, era sobre o que eu poderia saber. Fechei a porta atrás de mim. Ouvi o clique seco e, no instante seguinte, algo dentro de mim despertou, como uma força silenciosa que eu nunca tinha experimentado. Eu não era mais a mãe dócil. Eu não era mais a mulher frágil. Eu não era mais o alvo. Eu era a testemunha. Eu era quem tinha as provas. Eu era quem finalmente enxergava com clareza. Segui pelo corredor lentamente. Marina vinha atrás, mas a passos curtos, como se tivesse medo de se aproximar demais. Quando cheguei à sala, me virei. "Você está bem, filha?" Ela parou abruptamente. A pergunta simples a atingiu como um golpe. Seus ombros estremeceram. "Eu estou cansada", respondeu ela, com uma voz que tentava ser firme, mas que denunciava rachaduras. Só isso. Aproximei-me devagar. Seus olhos se desviaram por um instante. Ela estava fugindo de mim. "Você sabe que pode me contar qualquer coisa, certo?" Meu tom era suave, mas calculado. Eu queria que ela falasse. Queria ouvir o que sua consciência inventaria para preencher o silêncio entre nós. Marina respirou fundo, mordeu o lábio. Parecia querer gritar algo, mas se segurava. Até que enfim respondeu. "Eu não sei o que está acontecendo ultimamente. Sinto como se tudo tivesse saído do meu controle." Ah, essa frase. Ela não percebeu o quanto revelou. "Do seu controle, Marina?" Ela se engasgou no próprio ar. Eu digo, no controle da casa, das contas. Eu observei seu rosto. As pequenas rugas de preocupação, a respiração nervosa, os olhos que evitavam fixar nos meus. Marina estava desabando por dentro, mas tentava manter o teatro de pé. Eu precisava deixá-la segura. Precisava que ela acreditasse que eu ainda estava na mesma posição, cega, ingênua, vulnerável. Fui até ela e coloquei minha mão sobre seu ombro. "Descanse um pouco. Vá dormir. Amanhã tudo vai ficar mais claro. Às vezes o corpo fala quando a alma está pesada." Ela hesitou. E por um instante, por um único instante, notei a menina que ela já foi. Perdida, confusa, frágil. Se houvesse um mundo em que tudo tivesse sido diferente, eu teria abraçado aquela menina e a protegido de tudo. Mas aquela não era mais a minha filha. Aquela era uma mulher que tentou me matar e que continuava tramando. Ela assentiu e subiu as escadas. Esperei até não ouvir mais seus passos. Só então voltei ao escritório e apaguei as luzes. Fechei a porta com cuidado para não chamar atenção. Depois fui até meu quarto e tranquei a porta. Sentei-me na cama. Tirei todos os documentos da bolsa. Espalhei sobre a colcha. Era uma imagem dolorosa e poderosa ao mesmo tempo. Ali estavam a procuração falsa, a transferência de bens, os extratos adulterados, os e-mails impressos, o envelope pardo, as fotos, o nome do advogado cúmplice e o rosto desconhecido ao lado da minha filha.
Cada peça era um fragmento da verdade. Cada detalhe era uma arma. Cada descoberta era um passo rumo ao confronto final. Mas eu sabia que ainda faltava algo. A motivação completa. Por que Marina faria isso? O que a fez se tornar cúmplice de um plano tão sujo? O que aquele homem da foto representava para ela? Eu precisava de respostas. E, acima de tudo, precisava sobreviver até obtê-las. Fechei tudo com cuidado. Escondi os documentos num lugar seguro, dentro de uma mala antiga onde ninguém mexia há anos. Depois me deitei. A casa parecia quieta demais. O vento havia parado. Nem os cachorros da rua latiam. E foi no silêncio absoluto da madrugada que ouvi a porta do meu quarto ser testada. Alguém girou a maçaneta. Devagar, quase imperceptível. Mas eu ouvi. O ar saiu do meu peito em um sopro frio. Não entraram, mas sabiam que eu estava ali, trancada, acordada e talvez desconfiada. A partir daquele instante, entendi que a guerra estava declarada e que cada passo meu teria que ser calculado com precisão cirúrgica. Eu dormiria com um olho aberto e o outro na porta. Acordei antes do sol nascer. Na verdade, não sei se cheguei a dormir. Passei a madrugada inteira ouvindo cada estalo da madeira, cada mudança de vento batendo nas telhas, cada passo abafado vindo do corredor. Meu corpo estava exausto, mas minha mente queimava com uma lucidez que eu jamais havia experimentado. Era como se pela primeira vez em muitos anos eu estivesse vendo tudo sem a névoa da expectativa, sem o véu do amor cego, sem o peso da culpa que tantas mães carregam quando percebem que seus filhos não são quem imaginaram. Quando me levantei, minhas pernas estavam firmes. A luz tímida do amanhecer se infiltrava pela cortina, pintando o quarto com tons pálidos de cinza. O silêncio da casa era estranho, um silêncio que não acalmava, um silêncio que observava. Destranquei a porta do meu quarto devagar. A maçaneta ainda estava fria, como se tivesse sido tocada por mãos inquietas algumas horas antes. Saí para o corredor com passos leves. A casa parecia adormecida, mas eu sabia que aquilo era apenas aparência. Por trás das paredes havia tensão acumulada, medo, planos interrompidos e novos caminhos sendo calculados. Fui até a cozinha. Preparei meu café como fazia há décadas. Mexi a colher dentro da xícara devagar, ouvindo o tilintar metálico ecoar na solidão daquela manhã. Abri a janela. A brisa gelada me tocou o rosto. Respirei fundo, tentando me lembrar de quem eu era antes de tudo aquilo começar. Eu era Almerinda. Eu era forte. Eu era teimosa. Eu tinha sobrevivido a perdas profundas, a enfermidades, a tempestades da vida. E sobreviveria também à minha própria família, se fosse necessário. Quando virei para a mesa, vi Marina descendo as escadas. Ela estava pálida, os olhos inchados como se tivesse chorado a noite toda. O cabelo preso de maneira descuidada, uma camisa larga. Era quase impossível acreditar que a mulher que descia aqueles degraus com passos arrastados era a mesma capaz de arquitetar minha morte. "Bom dia, mãe", disse ela, forçando um sorriso fraco. "Bom dia", respondi, mantendo minha voz neutra. Marina sentou-se devagar. Ficou olhando para a mesa, sem coragem de olhar nos meus olhos. O silêncio entre nós era tão afiado que parecia cortar o ar. "Você dormiu?", perguntei, observando cada reação. "Um pouco", disse ela, mas era mentira. Eu sabia. Ela sabia que eu sabia. Preparei um café para ela e coloquei diante de seus dedos inquietos. Ela tocou na xícara, mas não bebeu. "Precisamos conversar, mãe." Meu coração acelerou, mas minha expressão permaneceu implacável. "Sobre o quê?" Ela respirou fundo, como se estivesse prestes a pular de um penhasco invisível. "Sobre tudo o que está acontecendo. Sobre o André. Sobre nós." A palavra "nós" sempre foi usada por ela para criar laços falsos quando queria manipular alguém. Eu sabia disso desde que ela era adolescente, mas só agora compreendia a extensão do seu talento para distorcer a verdade. Antes que ela pudesse continuar, bati os olhos no relógio da parede. Era cedo demais para uma conversa que poderia definir o destino daquela família. "Vamos ao hospital ver como o André passou a noite", disse eu. Ela congelou. Por alguns segundos parecia perdida. "Sim, claro, mãe." Mas algo no seu tom revelou que ela não queria ir, que temia alguma descoberta, que temia olhar o marido nos olhos e carregar as consequências do que havia feito. "Marina", terminei,
indo pegar minha bolsa. Há coisas que não podem ser adiadas. Ela levantou-se devagar. Os olhos vermelhos e inchados refletiam algo entre culpa e desespero. No caminho até o hospital, o silêncio dentro do carro era tão profundo que quase me enlouqueceu. Eu observava Marina discretamente pelo canto do olho. Ela apertava o volante com força, como se temesse que o carro escapasse do controle. Ou talvez fosse ela mesma que estivesse escapando de tudo. Quando chegamos, o médico nos chamou com urgência. A expressão dele estava diferente daquela do dia anterior. Agora havia preocupação real. Algo havia mudado. O estado de André piorou durante a madrugada, disse ele. A substância ingerida está afetando órgãos internos. Estamos fazendo o possível, mas precisamos de informações. Precisamos saber se ele tinha inimigos, se havia algum conflito familiar. Qualquer detalhe pode nos ajudar a entender o motivo de alguém querer prejudicá-lo. Marina começou a tremer. Seus olhos ficaram novamente arregalados. Ela parecia uma criança prestes a chorar, mas havia também um traço de pânico que ela tentava esconder. Eu respirei fundo. A porta para a verdade estava se abrindo, e eu precisava escolher muito bem as palavras que diria. André vinha se comportando de maneira estranha nas últimas semanas, disse eu, olhando diretamente para o médico. Ele parecia nervoso, inquieto, evitava conversas e escondia documentos. Marina virou a cabeça para mim tão rápido que ouvi o ar ser cortado. Mãe, que documentos? O que você está dizendo? A voz dela saiu trêmula. Eu podia sentir o medo atravessar sua pele. Ela não esperava que eu tivesse coragem de falar. Não esperava que eu estivesse juntando as peças. Continuei. Documentos que eu não tinha visto antes. Notas. Pastas trancadas. Coisas que não deveria estar guardando sem que a família soubesse. O médico anotou rapidamente. Você acha que André estava envolvido em algo ilegal? Perguntou ele. Marina me lançou um olhar implorante, quase suplicante para que eu calasse a boca. Eu apenas respondi. Não sei. Mas acredito que há mais coisas acontecendo do que podemos imaginar. O médico agradeceu e se afastou. Assim que ele virou o corredor, Marina se aproximou de mim com passos firmes demais para alguém supostamente fragilizada. O que você está fazendo? Disse ela entre dentes. Eu a encarei. A verdade, respondi. Ela respirou fundo, como se tentasse segurar algo dentro de si, prestes a explodir. Mãe, por favor, não começa. Começar? Perguntei eu. Quem começou não fui eu, Marina. Ela ficou sem palavras. Suas mãos tremiam. Eu continuei, firme. Você precisa decidir de que lado está, porque do meu eu já sei muito bem quem não pode mais ficar. Os olhos dela se encheram d'água imediatamente, mas não era tristeza. Era medo, medo puro. Medo de que eu tivesse descoberto mais do que ela imaginava, e era verdade. Eu estava a poucos passos de desenterrar tudo. Faltava apenas uma peça do quebra-cabeça, o homem da foto. Eu precisava saber quem ele era. E por que estava ao lado da minha filha em algo tão perigoso. E naquela manhã, no hospital, eu recebi a primeira pista concreta. Uma enfermeira passou ao nosso lado, carregando uma prancheta. E lá, escrito em uma das anotações, estava um nome que eu já tinha visto antes. Um nome que estava no canto de uma das fotos, tão pequeno que quase passou despercebido. O nome do homem. E quando o reconheci, meu corpo inteiro gelou, porque aquele não era um desconhecido. Era alguém que eu já tinha visto na minha rua, observando minha casa. No mesmo dia em que minha filha disse que precisava que eu assinasse um documento simples, e naquele segundo, eu entendi que Marina não era apenas cúmplice. Era parte essencial de uma trama que ia muito além do que eu imaginava. O nome na prancheta da enfermeira brilhou diante dos meus olhos como um golpe de luz que atravessa uma sala escura. Era um nome que, à primeira vista, parecia comum, simples demais para carregar o peso de algo tão terrível. Mas para mim ele soou como o estalo de uma porta que se abre depois de anos trancada. Minha respiração ficou presa na garganta. Rafael, o mesmo nome que estava escrito no verso da foto da Marina, o mesmo homem que eu tinha visto na minha rua, parado ao lado de um carro escuro, olhando para minha casa com a frieza calculada de quem observa um alvo. Ele vestia camisa social e óculos discretos, mas havia algo nele, um ar de segurança exagerada, uma postura que denunciava controle, domínio, poder. E naquele dia, eu achei que fosse apenas coincidência,
mas coincidências não existem onde a maldade se organiza. Meu peito apertou, o ar ficou pesado. Senti como se finalmente estivesse enxergando a sombra que se movia por trás do véu dos dias comuns. Marina percebeu minha expressão e se aproximou com passos rápidos. Mãe, tá tudo bem? Não respondi imediatamente. Continuei olhando para o nome como se aqueles 6 caracteres fossem a chave de toda a tormenta que se instaurava na minha vida. Então, virei o rosto devagar na direção dela. Marina, você conhece alguém chamado Rafael? Ela empalideceu. A cor sumiu do seu rosto como tinta lavada pela chuva. Seus lábios tremeram antes mesmo de emitir algum som. E aquele segundo, aquele único segundo de hesitação, confirmou tudo o que eu precisava saber. Eu conheço alguns Rafaéis, mãe. A senhora sabe, trabalho, faculdade. Não era apenas uma mentira. Era uma mentira mal construída, uma mentira apressada. Uma mentira de quem perdeu o controle. Repousei minha mão no antebraço dela, mas não como consolo, como aviso. Você quer pensar melhor antes de me responder? Ela engoliu seco. Seus olhos encheram-se de lágrimas, mas não as lágrimas do arrependimento. Eram lágrimas do desespero de alguém que percebe que o castelo que construiu com tanta manipulação está ameaçado de ruir. Eu precisei desviar o olhar. A dor que senti não foi apenas pelo plano de matar-me, foi por perceber que a minha filha, a menina que carreguei nos braços, que ensinei a andar, a ler, que consolei nas noites de febre, transformou-se em alguém capaz de mentir, olhando diretamente nos meus olhos. Um abismo se abriu entre nós, e eu percebi que não havia mais retorno. Caminhei para perto da janela do corredor. Lá fora, o sol começava a subir devagar, iluminando a cidade com um brilho pálido. Nada parecia fora do normal. As pessoas caminhavam, carros passavam, a vida seguia o fluxo de sempre. E, no entanto, ali dentro de mim, uma revolução silenciosa se formava. Eu sabia quem era Rafael. Não totalmente, mas sabia o suficiente para entender seu papel. Ele não era apenas um cúmplice. Era o mentor, o estrategista, o homem que usava Marina para alcançar algo. Talvez dinheiro, talvez poder, talvez simplesmente prazer em tirar dos outros aquilo que não lhe pertence, ou talvez fosse algo muito mais pessoal. Senti uma presença ao meu lado. Era a enfermeira da prancheta. Ela me olhou com um semblante preocupado. A senhora está bem? Posso ajudar em algo? Não, mas obrigada, respondi, ainda tentando organizar meus pensamentos. De repente, o celular de Marina tocou. Ela tomou um susto visível, tirou o aparelho da bolsa e olhou a tela. Vi seus dedos tremerem. Não era o toque comum. Era uma mensagem, uma notificação silenciosa. Algo que estava configurado para não chamar atenção. Ela virou-se de costas, como se quisesse esconder a leitura de mim, mas o reflexo do vidro do corredor denunciou o que ela tentava ocultar. A mensagem dizia: ele sabe que ela está mexendo onde não deve. Tenha cuidado, não deixe ela sozinha. Meu corpo gelou. Eu era a mulher de quem falavam ali. Eu era o alvo sendo vigiado. E minha filha, minha própria filha, recebia instruções para me controlar, me manipular, me vigiar. Uma onda de náusea subiu pela minha garganta. Mas consegui me manter firme, firme como quem segura a verdade pela raiz, mesmo que ela corte as mãos. Marina apagou a mensagem rapidamente e respirou fundo, tentando recompor a expressão antes de virar para mim. Mãe, eu preciso resolver uma coisa rápida. Você fica bem aqui? Não respondi de imediato, apenas a observei. Ela sabia que eu sabia. E eu sabia que ela sabia. A partir daquele instante, estávamos em 2 lados opostos de um tabuleiro que ela ajudou a montar. Claro, Marina, respondi enfim. Vá resolver o que precisar. Ela ficou surpresa com minha calma, mas não demonstrou. Apenas assentiu e se afastou pelo corredor, caminhando com passos rápidos. Assim que ela virou a esquina, afastei-me da janela e voltei discretamente para perto da prancheta da enfermeira. Precisava confirmar algo. E para meu espanto, lá estava escrito novamente: Rafael Costa, representante legal. Representante legal de quem? De André? De Marina? Ou de alguém ainda maior por trás? Mas ali,
Naquele simples título estava a prova de que Rafael não era apenas um homem misterioso. Ele tinha autoridade, tinha acesso a documentos, tinha legitimidade construída, talvez falsificada, talvez manipulada, mas tinha. Desci o corredor, respirei fundo e segui atrás de Marina. Eu precisava descobrir para onde ela estava indo, e descobrir rápido. Ao virar a esquina, vi a porta do banheiro feminino fechar. Em seguida, ouvi a voz dela, baixa, mas carregada de urgência, falando ao telefone. Rafael, ela sabe. Eu tenho certeza que ela sabe. Não consegui impedir. Ela entrou no escritório. Eu tentei, mas ela está diferente. Não sei o que fazer. Sim, eu sei o que combinamos. Eu vou fazer. Calma, eu vou fazer. Senti minhas pernas falharem por um instante. Meu coração martelou contra o peito, tão alto que parecia ecoar pelo corredor inteiro. Marina continuou. Só me diz de novo o que quer que eu faça. Eu preciso ouvir sua voz. Houve um silêncio, e então, num sussurro gelado, ela repetiu. Tá, hoje mesmo. Eu vou resolver isso hoje. Minha alma desabou e se reergueu ao mesmo tempo. Eu estava ouvindo minha própria filha aceitar mais uma vez o plano para me eliminar. Não havia mais dúvidas, não havia inocência, não havia engano. Ela estava comprometida, inteira, firme, determinada, para me destruir. Saí silenciosamente antes que ela saísse do banheiro. A partir daquele momento, eu sabia que não poderia confiar em ninguém mais dentro daquela casa. Nem no hospital, nem na minha rua. Eu precisava agir rápido. Quando Marina voltou para o corredor, eu estava parada ao lado da janela, fingindo olhar o movimento lá fora. Ela se aproximou com um sorriso tenso. Vamos, mãe. Acho que já está bom por hoje. Eu a observei por um momento longo e profundo. Era como se eu estivesse olhando para um espelho distorcido da mulher que criei. E naquele instante, prometi a mim mesma. Hoje, não serei eu quem cai. Hoje, não serei eu quem morre. Hoje, serei eu quem começa a virar o jogo. Saímos do hospital em silêncio, mas dentro de mim, uma tempestade havia sido oficializada. O caminho de volta para casa foi o mais longo da minha vida. Não pelo tempo, mas pelo peso. O ar dentro do carro parecia espesso, carregado de intenções escondidas, de palavras engolidas, de mentiras cuidadosamente empilhadas uma sobre a outra. Marina dirigia com as mãos firmes no volante, mas eu via, pela sombra que seu rosto projetava no vidro, que sua mandíbula tremia. Eu também tremia por dentro, mas não de medo, de transformação. Até ontem, eu era apenas uma mãe tentando entender o que tinha acontecido com sua família. Hoje, eu era uma estrategista prestes a lutar pela própria vida. Quando chegamos, Marina entrou primeiro, como se quisesse checar os cômodos antes de mim. Doutrina de quem já não age espontaneamente, mas seguindo instruções. Instruções de Rafael. Instruções de alguém que via em mim apenas um obstáculo, uma peça velha que precisava sair do tabuleiro. Fui direto para meu quarto. Fechei a porta. Apoiei as mãos na cômoda e respirei fundo. Eu precisava pensar. Eu precisava planejar. Eu precisava sobreviver. Sentei-me e abri a mala onde escondi os documentos encontrados no escritório de André. Zero ruídos, zero chance de ser pega desprevenida. Ali dentro estavam a procuração falsa, a transferência de bens, o laudo de incapacidade que nunca autorizei, os extratos alterados, as fotos de Marina e Rafael juntos, os e-mails impressos com instruções claras. Tudo aquilo era dinamite, e eu precisava aprender a acendê-la no momento exato. Pensei em ligar para alguém. Mas quem? Minhas amigas eram boas mulheres, mas não entenderiam a gravidade do que estava acontecendo. Polícia? Não sem provas organizadas. Um passo errado e Marina destruiria tudo, apagaria rastros e ainda colocaria a culpa em mim. Eu precisava de alguém de fora, alguém profissional, alguém que soubesse lidar com gente que vive de mentir. E então me lembrei dele, Elias, vizinho antigo, investigador aposentado. Um homem silencioso, meticuloso, que sempre enxergou além do óbvio. Levantei-me com cautela. Fui até a janela. A casa de Elias ficava no final da rua, mas algo dentro de mim dizia para não ir naquele instante. Marina poderia estar me observando, ou pior, seguindo instruções para impedir meu movimento. Era preciso esperar.
e agir quando o relógio dela estivesse distraído. Por volta das 5 da tarde, ouvi Marina falando no telefone em voz baixa. Reconheci o tom. Era o mesmo que usava quando mentia na adolescência. Um sussurro firme, controlado, tentando esconder o nervosismo. Sim, Rafael, eu vou sair com ela mais tarde. É melhor do que fazer aqui. Eu sei o que você disse. Eu sei o que combinamos. Confia em mim. A garganta fechou. O estômago virou. Mas meu espírito se ergueu. Eles queriam me tirar de casa. Queriam me levar a algum lugar isolado, fazer parecer acidente ou mal súbito. Simples, limpo, sem rastros. Mas justamente por Marina acreditar que eu seria obediente. Justamente por achar que ainda podia me manipular. Ela estava me oferecendo a oportunidade perfeita. E eu a agarraria com unhas e dentes. Pouco depois, ela bateu à porta do meu quarto. Mãe, vamos sair um pouco? Acho que o ar fresco vai te fazer bem. A suavidade da voz dela era uma lâmina afiada envolta em seda. Apontei meu olhar para a porta, sabendo que ali estava uma mulher decidida a me eliminar, e respondi com minha voz mais calma. Claro, minha filha. Me dê apenas 5 minutos. Quando ela se afastou, abri minha mala novamente. Peguei apenas 2 coisas, um dos documentos mais importantes e uma pequena gravação feita no meu celular, contendo tudo que ouvi no banheiro do hospital. Coloquei o aparelho no bolso interno da blusa. Respirei fundo. Era a hora de inverter o jogo. E Marina nem desconfiava que agora era ela quem caminhava para a armadilha. Descemos juntas. Ela parecia tranquila demais. Talvez achasse que eu estava rendida, ou talvez estivesse se blindando emocionalmente para o que faria. Entramos no carro. O céu já começava a assumir um tom laranja profundo, quase sangrento. Para onde vamos? Perguntei, observando cada músculo do rosto dela. Ela hesitou antes de responder. Praça do Alto Vale. Lá é calmo. Você vai gostar. Calmo demais. Deserto demais ao anoitecer. Escolhido para desaparecer alguém. Entendi tudo. Durante o trajeto, senti o vento bater no rosto através da janela entreaberta. Pela primeira vez em dias, uma sensação inesperada tomou conta de mim. Força. Uma força antiga, ancestral, que vem das mulheres que sobreviveram a guerras invisíveis, que enterraram maridos, criaram filhos sozinhas, carregaram famílias nas costas. Eu era filha dessas mulheres. Eu era neta dessas mulheres. E Marina não fazia ideia de com quem estava lidando. Quando chegamos à praça, só havia 2 postes acesos. O resto estava mergulhado na escuridão. O vento gelado balançava as árvores. Marina estacionou o carro perto de um trecho onde não havia câmeras. Tudo pensado. Tudo calculado. Tudo planejado. Ela desligou o motor devagar. Mãe, a gente pode caminhar um pouco? Acho que vai te fazer bem. Sorri com doçura. E então, virei o rosto lentamente para ela, observando cada fragmento da máscara que ainda tentava sustentar. Claro, filha. Descemos. Caminhamos alguns metros. A praça estava vazia. O silêncio do lugar era tão denso que chegava a pressionar os ouvidos. Marina respirou fundo e então parou. Eu sabia. Era ali. Aquele era o ponto final planejado para mim. Ela me olhou com uma expressão que jamais esquecerei. Não era ódio, não era raiva. Era uma mistura terrível de medo e determinação. Como alguém que acredita estar fazendo algo inevitável. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Claro, respondi, como se não soubesse que as próximas palavras dela carregariam meu destino. Você acha que tem alguma coisa errada comigo? A pergunta caiu como pedra na água, mas agora era a minha vez. Eu a encarei profundamente e, sem desviar os olhos, respondi. Errada? Não, Marina. Errado é tudo o que você escondeu de mim. O rosto dela empalideceu. A respiração ficou presa. E antes que ela pudesse formular qualquer frase, tirei do bolso a gravação e apertei play. A voz dela ecoou pela praça. Ele sabe que ela está mexendo onde não deve. Eu vou fazer isso hoje. Calma, Rafael. Eu vou fazer. Marina congelou. Um horror absoluto tomou seu rosto. Mãe, o que é isso? Onde você, como você... Eu dei um passo à frente. Agora, filha, é você que deve refletir, porque o jogo mudou. E de repente, pela primeira vez desde que tudo começou, ela percebeu. Eu não estava mais fugindo. Eu estava conduzindo. A expressão de Marina se transformou diante de mim como gelo rachando sob o sol. O rosto dela empalideceu.
Os olhos se arregalaram e a respiração se tornou curta, presa, como se o ar já não obedecesse ao comando de seus pulmões. A gravação ecoava baixinho no silêncio da praça, mas mesmo em volume mínimo, cada palavra martelava como um trovão no peito dela. Ele sabe que ela está mexendo onde não deve. Eu vou fazer isso hoje. Calma, Rafael. Eu vou fazer. Naquele instante, Marina não era mais a mulher fria que arquitetou minha morte. Não era a tua esposa experiente, nem a adulta calculista. Ela era uma menina assustada, desmascarada, posta diante do próprio reflexo sem o filtro das ilusões que inventou para si. Mãe, disse ela, com a voz entrecortada. Você ouviu isso? Como conseguiu? Eu desliguei a gravação devagar, sem pressa. Meu gesto foi calculado, sereno, firme, como a confirmação silenciosa de que eu tinha muito mais do que ela imaginava. Eu ouvi tudo, Marina. Ela deu um passo para trás, um passo instintivo, quase infantil, como se quisesse fugir do que acabara de acontecer. Isso não é... Mãe, não é o que parece. Ele estava nervoso e eu só... Pare. Minha voz saiu firme, tão firme que o som bateu nas árvores ao nosso redor e retornou para nós. Marina congelou. Eu dei um passo à frente, não como ameaça, mas como quem finalmente retoma o espaço que lhe pertence. Você ia me matar hoje, Marina. A frase atravessou o ar como uma lâmina. A boca dela abriu, mas nenhuma palavra saiu. Então, os olhos, antes tão duros, se encheram de lágrimas. Lágrimas quentes, lágrimas pesadas. Eu não queria. Eu juro, eu não sabia mais o que fazer. E ali, exatamente ali, eu vi pela primeira vez a verdade completa nos olhos da minha filha. Ela não era apenas cúmplice, ela era refém. Refém de Rafael, refém das escolhas erradas, refém de um amor doentio, de uma promessa falsa, de uma chantagem que cresceu silenciosa como erva daninha. Sentei-me no banco de madeira da praça, sentindo o vento frio tocar meu rosto. Marina hesitou por um instante, como se não soubesse se deveria se aproximar ou fugir, mas acabou sentando-se ao meu lado, com as mãos tremendo tanto que chegavam a bater uma na outra. Olhei para ela com atenção. Pela primeira vez desde que a verdade começou a emergir, vi além da máscara, vi a dor crua, a confusão, a culpa sufocada, o desespero silencioso. Filha, falei com um tom que não usei desde que ela era pequena. Me diga a verdade, toda, agora. Ela cerrou os olhos. O peito subia e descia rápido demais. Então, finalmente, começou a falar, com a voz quebrada, frágil, quase infantil. Mãe, o Rafael apareceu na minha vida quando eu estava muito perdida. Eu e André estávamos brigando muito. Eu não tinha dinheiro e eu não sabia mais como sair de algumas dívidas. Dívidas. A palavra ecoou dentro de mim como um sino pesado. Continuei ouvindo, sem interromper. O Rafael, ele disse que podia me ajudar, que conhecia gente, que tinha contatos. Ele me prometeu resolver meus problemas, mas no início não pediu nada em troca. E é assim que predadores começam, com favores disfarçados de generosidade. Depois, disse Marina, enxugando as lágrimas que caíam sem controle, ele começou a pedir coisas pequenas, informações sobre você, sobre a casa, sobre os documentos do papai. Meu coração apertou ao ouvir o nome do meu falecido marido sendo usado como ferramenta de manipulação. Eu continuei ouvindo. Quando percebi, mãe, eu estava presa. Ele disse que se eu não colaborasse, ele ia expor coisas minhas, coisas que poderiam destruir meu casamento. Ela levava as mãos ao rosto, tremendo de um jeito que doía de ver, mas era uma dor necessária, uma dor que limpava a superfície, uma dor que abria caminho para a verdade. E o André? Perguntei. Ela respirou fundo, como quem mergulha sem saber se encontrará ar. O André não sabia de tudo. Ele achava que era só um documento bancário, uma formalidade. Mas depois o Rafael começou a colocar ele no meio também. E o André era muito fraco, muito influenciável. Ele não queria fazer mal a ninguém. Essa era a parte mais amarga. Eles eram manipuláveis. Eu era descartável. E Rafael era o eixo de toda a trama. Por que aceitar falsificar documentos, Marina? Perguntei, firme, mas sem elevar a voz. Ela chorou mais forte. Eu não sabia que eram falsos no começo. Ele disse que era só para facilitar um processo.
que era algo temporário. Eu acreditei. E quando percebi que era fraude, já era tarde. E o plano para me matar? A pergunta era inevitável, imortal. O rosto dela se contorceu. Ela parecia não conseguir respirar. Mãe, ele disse que, se você desaparecesse, tudo seria resolvido. Que eu ficaria com a casa. Que você não ia mais sofrer. E ela quebrou ali. Desabou em pranto irreconhecível. Um pranto que misturava culpa, desespero e alívio de finalmente tirar a máscara. Mas eu não consegui fazer isso, mãe. Eu não consegui. Eu estava perdida. Eu não sabia sair. Eu achei que você não entenderia. Eu respirei fundo. A dor dentro de mim era devastadora, mas algo dentro do meu peito, algo maior, estava silenciosamente firme. Marina, o erro que você cometeu foi monstruoso, mas não foi você quem criou essa monstruosidade. Ela levantou o rosto, confusa. Foi ele, e naquele instante, uma nova chama acendeu dentro de mim. Uma chama antiga, de justiça, de coragem, de luta, de dignidade. Eu peguei a mão dela e disse algo que mudou completamente o rumo daquela noite. Você não vai mais obedecer àquele homem. Você não vai mais seguir ordens dele. Agora, você vai seguir as minhas. Ela piscou, surpresa, arrasada, mas, pela primeira vez, aliviada. Mãe, o que a senhora vai fazer? Eu me levantei devagar. Olhei o céu escuro acima de nós e senti que a virada estava começando naquele exato segundo. Eu vou proteger você e vou destruir ele. Seu rosto ficou imóvel. O vento soprou forte. A praça inteira pareceu prender a respiração. Mas antes disso, murmurei, olhando para a rua quase deserta. Eu preciso de alguém. Alguém que possa nos ajudar. Alguém que conhece gente como Rafael. Alguém que sabe farejar mentira no ar. Elias. Marina franziu o rosto. O vizinho? O aposentado? Não. O investigador aposentado. Aquela palavra mudou tudo. Marina entendeu. Eu tinha um plano, eu tinha provas, eu tinha gravações e eu tinha determinação. E Rafael não fazia ideia do que estava prestes a enfrentar. A noite parecia mais densa quando saímos da praça. O vento carregava um silêncio inquieto, um aviso de que algo grande estava prestes a acontecer. Marina caminhava ao meu lado com passos curtos, quase infantis, como se estivesse reaprendendo a existir depois de confessar tudo. A culpa dela, pesada como chumbo, pendia entre nós. Mas pela primeira vez, não havia mentira, não havia máscara. Havia fragilidade nua. Eu não disse nada no caminho de volta. Meu silêncio não era frieza, era cálculo. Era a mente trabalhando intensamente, como não fazia desde a juventude, alinhavando cada peça, cada documento, cada palavra, cada detalhe. Rafael tinha jogado um jogo sujo. Agora era minha vez de jogar, mas com dignidade, estratégia e verdade. Quando chegamos em casa, pedi que Marina entrasse e fingisse normalidade. Ela hesitou, mas fez. Olhei para o céu antes de entrar. Respirava fundo. Sentia uma força ancestral percorrer meu corpo, como se todas as mulheres da minha família estivessem ali, ao meu lado. Aquelas que sobreviveram à miséria, ao abandono, aos golpes da vida. Aquelas que nunca desistiram. Eu não seria a primeira a cair. Eu seria a última a permanecer de pé. Esperei alguns minutos. A casa estava silenciosa. Marina no quarto, devastada, refletindo sobre sua própria ruína. Então saí discretamente pela porta dos fundos. Andei rápido pela rua escura. A cada passo, sentia a determinação endurecer dentro de mim como ferro em brasa. Cheguei à casa de Elias. A luz da sala ainda estava acesa. Ele sempre dormiu tarde. Batia no relógio da casa toda hora, como se estivesse esperando algo que nunca chegava. Toquei a campainha. Ele demorou alguns segundos, mas abriu a porta com os olhos semicerrados, os cabelos grisalhos desalinhados. Almerinda? Às 9:30 da noite? Aconteceu alguma coisa? Aquele homem tinha o olhar de quem vê verdades no escuro. Olhei diretamente para ele e disse: preciso da sua ajuda, e é urgente. Ele franziu o senho, mas abriu espaço para que eu entrasse. Sentei-me na poltrona que eu já conhecia desde que ele e a esposa moravam ali. A casa estava cheirando a café velho, jornal e um pouco de nostalgia. Ele se sentou diante de mim. Conte tudo. E eu contei, não omitindo nada.
desde a conversa sussurrada para envenenar-me até a foto com Rafael, desde os documentos falsos até a gravação no hospital. Passei por cada detalhe, cada gesto, cada palavra. Elias não me interrompeu, não fez perguntas, não levantou sobrancelhas. Ele apenas ouviu, e à medida que eu falava, seu rosto foi mudando. A expressão neutra deu lugar a uma seriedade dura, inquieta, cansada. Quando terminei, ele respirou fundo e se reclinou na poltrona. Isso não é apenas um golpe familiar, Almerinda. Isso é crime organizado. Esse Rafael... Eu conheço esse nome. Meu corpo gelou. Elias se levantou e caminhou até uma gaveta. Tirou um fichário. Folheou. Parou numa página. Bateu com o dedo indicador. Esse homem é procurado, envolvido em fraudes, falsificações, extorsões e suspeito de participação em 3 desaparecimentos. O chão desapareceu sob meus pés. Marina tinha se envolvido com um predador profissional, um manipulador perigoso, um homem capaz de eliminar qualquer pessoa que atravessasse seu caminho. E eu havia sido marcada para ser a próxima. Elias continuou. Esse tipo de gente usa mulheres vulneráveis como isca, promete ajuda, amor, proteção, e quando elas percebem, já estão presas demais para sair sozinhas. Ele usou sua filha, e depois vocês seriam descartadas, uma por uma. Meu coração se apertou ao ouvir aquilo. Senti uma tristeza tão profunda por Marina que quase me tirou o fôlego. Mas a dor virou força, e a força virou estratégia. O que eu faço? Perguntei, olhando nos olhos dele. Elias ficou em silêncio por longos segundos. Depois, falou com a firmeza de quem já enfrentou sombras parecidas. Primeiro, você não dorme em casa esta noite. Segundo, traga todos os documentos amanhã cedo. Terceiro, vamos gravar tudo e montar um dossiê completo. Depois, eu levo isso a um delegado de confiança. Mas antes, precisamos fazer Rafael acreditar que ainda tem controle. Meus olhos se estreitaram. Como assim? Ele sorriu de lado. Era um sorriso cansado, mas perigoso. Você já entrou na guerra, Almerinda. Agora vai jogar como uma veterana. Respirei fundo. Eu sabia. Era o que precisava ser feito. Elias continuou. Hoje você volta para casa, mas não fica lá. Eu vou te acompanhar pela rua. Assim que Marina for dormir, você sai e dorme aqui. Amanhã cedo, agimos. Mas antes disso, preciso que você registre mais uma coisa. Ele pegou seu telefone, me entregou. Faça outra gravação, esta de hoje, com tudo o que você ouviu na praça. E eu gravei, com voz firme, clara, direta. Minutos depois, voltei para casa como combinado. Marina estava trancada no quarto, chorando. O som abafado atravessava a parede, como se um segundo espírito habitasse aquela casa. Esperei até a luz do quarto dela apagar. E então, com passos leves, saí de casa no meio da madrugada. Elias observava à distância. A rua estava vazia, nenhuma sombra suspeita. Quando cheguei à casa dele, me deitei no pequeno sofá preparado para mim. O relógio marcava quase 1 da manhã. E antes de adormecer, senti algo surpreendente. Pela primeira vez em semanas, eu não estava com medo. Eu estava segura. Eu estava acompanhada. Eu tinha um plano. O sol ainda nem tinha nascido, mas o retorno à minha própria vida já havia começado. E quando amanhecesse, Rafael aprenderia exatamente quem era Almerinda. Acordei antes que o sol tocasse as janelas. Por alguns segundos, fiquei apenas olhando o teto simples da casa de Elias, sentindo um misto de alívio e guerra. Minha vida, até ali, tinha sido partida em antes e depois da traição. Mas o amanhecer daquele dia anunciava algo novo, uma chance de renascimento. Elias já estava de pé, com uma xícara de café na mão e outra na mesa esperando por mim. Hoje acaba, disse ele, com a voz que só quem já encarou monstros reais sabe usar. Abracei a xícara quente com as 2 mãos. O vapor subiu até meu rosto, me lembrando de que eu ainda estava viva, apesar de tudo. Depois de recolhermos todos os documentos da mala, Elias os organizou em pastas separadas. Fraudes, falsificações, gravações, fotos. Cada fragmento da verdade era agora uma peça do arsenal que construiríamos. Quando terminamos, ele ligou para alguém no viva voz. Delegado Mauro, é Elias. Tenho um caso grande, perigoso.
e preciso que seja tratado com discrição total. A voz do outro lado respondeu rapidamente: se é você quem está trazendo, então eu já sei o tamanho da coisa. Venham para cá em 1 hora. Fechamos as pastas e seguimos. A caída de um predador. A delegacia parecia fria como um tribunal silencioso prestes a acordar. O delegado Mauro nos recebeu em seu escritório e, quando viu a quantidade de provas, soltou um suspiro pesado. Isso aqui não é um golpe comum, Almerinda. Isso é coisa de quadrilha estruturada. Rafael Costa já está sendo investigado há meses, mas nunca tivemos nada forte o suficiente para derrubá-lo. Até agora, completou Elias. O delegado leu cada documento, ouviu cada gravação, analisou cada detalhe com atenção meticulosa. Quando terminou, fechou a pasta com uma firmeza que soou como sentença. Ele não escapa. E quanto à sua filha, meu peito apertou antes mesmo de ouvir a continuação. Ela também será investigada. Mas com base no que você trouxe, eu consigo uma redução severa de pena por cooperação, se ela confessar. Respirei fundo. Era duro, mas justo. Ela confessaria. Eu sabia. Já não havia mais força dentro dela para sustentar aquele inferno. Saímos direto da delegacia e fomos para minha casa. Eu precisava enfrentar a última parte dessa história com minhas próprias mãos. Elias e o delegado iriam me acompanhar, mas à distância. Era a minha guerra. E eu queria olhar nos olhos de quem tentou destruir a minha vida. Quando entrei pela porta, Marina estava na mesa, com o rosto entre as mãos. Parecia não ter dormido. A maquiagem borrada, os olhos inchados, a postura derrotada, ela era a sombra da filha que eu criei. Quando me viu, levantou-se tão rápido que quase derrubou a cadeira. Mãe, eu achei que você não fosse voltar. Aproximei-me devagar. Era a hora da verdade final. Eu voltei porque ainda precisamos resolver o que você começou. Ela desabou, caiu de joelhos, agarrou minhas mãos. Mãe, me perdoa. Por favor, eu fiz tudo errado. Eu destruí tudo. Eu toquei seu rosto. E, pela primeira vez desde o início da tormenta, encontrei nela não a criminosa, mas a filha perdida, Marina. Você vai me contar tudo agora diante de quem pode te ajudar, mas também diante de quem pode te julgar. Elias entrou. Logo atrás, discretamente, o delegado Mauro. Marina empalideceu, mas algo dentro dela se quebrou. Não em medo, mas em libertação. Ela desabou de vez. Eu quero contar tudo. Eu quero acabar com isso. Eu quero me livrar dele. E contou. Contou com lágrimas, soluços, tremores. Confessou tudo. Fraude, pressão psicológica, ameaça, manipulação emocional de Rafael. Mostrou mensagens, entregou o celular e expôs a própria alma. O delegado ouviu, anotou e, no fim, disse: você será responsabilizada, Marina. Mas sua colaboração é fundamental para derrubar um homem perigoso e pode salvar outras mulheres que ele ainda destruiria. E foi assim que, naquela manhã, enquanto a verdade finalmente saía da boca da minha filha, começou a operação que mudaria tudo. A prisão Rafael foi encontrado horas depois, esperando Marina em um galpão abandonado. Ele não esperava nada. Não sabia que a gravação estava com a polícia. Não sabia dos documentos. Não sabia que eu tinha sobrevivido porque ouvi tudo atrás da porta. Não sabia que Marina havia desabado. Quando tentaram prendê-lo, ele tentou fugir, mas não conseguiu. E no momento em que algemaram seus pulsos, senti, pela primeira vez em muitos meses, que o ar finalmente voltava a caber dentro dos meus pulmões. A justiça estava ali, clara, fria, real, e eu estava viva para vê-la acontecer. Nos dias seguintes, as coisas foram se ajeitando. Marina passou por interrogatórios, assinou acordos, iniciou tratamento psicológico e, com o tempo, pude ver a mulher que ela era antes voltar. Devagar, com cuidado, como uma planta que brota depois de uma geada severa. E um dia, já mais calma, ela se aproximou de mim na varanda, segurando uma xícara de chá. Mãe, eu quase te perdi, eu quase te matei, e ainda assim, você me salvou. Abracei-a com força. Filha, salvar é fácil. Difícil é continuar amando depois que conhecemos todas as sombras. Mas o amor verdadeiro é aquele que enfrenta a verdade e decide permanecer justo. Ela chorou no meu ombro. E eu soube que, apesar de tudo, havia esperança. Não para o que vivemos. Isso jamais será esquecido. Mas para quem ainda podemos ser.
A vida me ensinou que família não é perfeita. Família é a decisão diária de não abandonar o outro, mesmo quando é preciso se proteger. E, acima de tudo, nunca subestime a força de uma mulher madura que conhece sua própria verdade. Se você chegou até aqui, meu querido amigo, obrigada, de verdade, por acompanhar a minha história até o último capítulo. Histórias como esta carregam dor, força, renascimento, e só existem porque você está aí, do outro lado, nos ouvindo, nos apoiando. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda a continuar compartilhando histórias profundas como esta, histórias que nos lembram que a vida nem sempre é justa, mas sempre nos permite lutar pela nossa própria luz. Obrigada por ficar comigo até o fim. Até a próxima história.